Olha, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, negou ontem, voltou a negar a possibilidade de desabastecimento no país. Ela destacou que os pequenos produtores continuam produzindo e continuam entregando. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende agora a ministra Tereza Cristina. Tudo bem, ministra? Bem-vinda à Jovem Pan mais uma vez. Obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço, Thiago. Eu quero aí também dar um bom dia muito especial a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Bom, ministra, claro que essa questão do abastecimento foi uma preocupação mais inicial com a chegada do coronavírus aqui e as pessoas aos poucos foram percebendo que não faltavam alimentos, as pessoas estão indo aos supermercados, muitas pessoas pedindo a entrega em casa pela precaução. E a pergunta é a seguinte, ministra, o que é possível fazer para que isso não se altere nessa pandemia? Bom, primeiro, dizendo e dando toda a segurança a quem está no campo trabalhando, que é uma condição diferente de nós que moramos nas cidades e vivemos mais aglomerados. Eles trabalham no campo, ao ar livre, podem ficar com a distância social do tamanho que quiserem, né? E dizer para eles que eles continuem produzindo, que nós estamos trabalhando para este momento, depois que passar, para que eles tenham essa produção também no momento seguinte. Qual é a preocupação do pequeno produtor hoje? Porque ele trabalha, o hortifruti, ele é perecível, ele tem que ser colhido todo dia, assim como o leite, a vaca dá leite todo dia, e precisa ser escoado. O problema maior que nós temos hoje é que eles continuam a produzir, o transporte, a distribuição, ela está sendo feita, mas diminuiu o consumo, porque as pessoas estão em casa, os restaurantes, bares e hotéis estão fechados, então diminuiu um pouco o consumo. Então nós estamos tendo nós estamos com a oferta maior do que a demanda neste momento, e para isso que nós estamos trabalhando aqui, para arrumar uma linha de crédito, uma ajuda para que esse pequeno possa passar esse período sem diminuir a sua renda, enfim, que não deixe de ter renda, para que ele possa continuar no sistema produtivo assim que passar esse vírus, que vai passar, né, se Deus quiser. Aí no segundo semestre nós já estaremos trabalhando a pleno no setor agrícola brasileiro. Ô ministra, só uma pergunta, antes de passar para o nosso comentarista de agro, o Tejon, sobre a Embrapa. A Embrapa está fazendo parcerias com algumas empresas, está inclusive fazendo, ou pelo menos avaliando a possibilidade de fazer testes de coronavírus por dia. Qual que é a participação da Embrapa? De que forma a Embrapa foi aparelhada para enfrentar essa crise? A Embrapa tem mais de 50 laboratórios espalhados pelas suas unidades em todo o Brasil, e na grande maioria nós temos laboratórios de nível 2. Isso é segurança, né, para trabalhar vírus, bactérias, essa coisa. E temos também nível 3 e nível 3+, que são aqueles que você pode trabalhar com mais segurança ainda e vírus mais pesados. Mas principalmente a Embrapa tem as máquinas para fazer os testes de PCR, que são esses testes que não são rápidos, levam um pouco mais de tempo, mas que são mais precisos. Então, a Embrapa e o MAPA, porque o Ministério da Agricultura também tem 8 laboratórios super especiais, e nós colocamos à disposição do Ministério da Saúde para que possa se juntar aí aos equipamentos que a saúde tem para fazer um número maior de testes. E ontem saiu a certificação, a habilitação, vamos assim dizer, desses laboratórios. Eu não sei quantos foram habilitados, mas eles agora estarão prontos para participar junto com o Ministério da Saúde, aumentando aí significativamente o número de testes realizados por dia. Então, isso vai ajudar muito, porque nós temos, a Embrapa tem máquinas novas que trabalham com plantas e animais, mas agora, neste momento, elas estão totalmente à disposição do Ministério da Saúde. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã. Pergunta agora do nosso comentarista de agro, José Luiz Tejon. Você, Tejon. Olá, ministra, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns, liberou todos os
os laboratórios da Embrapa para apoiar essa guerra aí do coronavírus. Parabéns, o agronegócio ajudando aí nessa luta. Ministra, a minha pergunta vai mais para o pós-coronavírus. Quando a gente tiver que reinicializar o Brasil, qual vai ser a missão do agronegócio brasileiro na retomada brasileira passado o coronavírus, porque vai passar? Qual vai ser o nosso compromisso do agro aí com a nação inteira? Ministra, aí, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tejon, primeiro é um prazer falar com você. Faz tempo que a gente não se falava. Dizer para você que o agro tem um papel hoje fundamental e terá mais ainda passado o coronavírus. Vamos pensar aqui juntos. A Europa, neste momento, vive o mesmo drama do resto do mundo e que nós estamos passando também com esse inimigo invisível aí que a gente tem. Só que lá a janela deles de plantio é muito mais curta que a nossa. Lá eles fazem uma única safra por ano. E é agora, né? Daqui a pouco eles têm que começar a plantar, que começa o verão deles. E eles estão com problema de movimentação de pessoas entre os países. A França, a Alemanha, eles recebem Holanda, todos eles recebem muita gente do leste europeu que vem fazer o plantio. São empregados que vêm ajudar nesse plantio. Eles vão ter problema com essa movimentação. O Brasil, nós temos um país continental, nós estamos aqui nos trópicos, nós conseguimos fazer 2 safras por ano, podendo chegar até 3 em alguns lugares. O Brasil tem que estar preparado, e é isso que eu tenho dito dentro do governo, para alavancar mais ainda a nossa agricultura. E a gente vem sentindo isso com os pedidos que a gente vem tendo do mundo todo aí, que antes era dificílimo para exportação, os certificados. A gente já tem notado uma demanda maior de outros países querendo trabalhar logo esses certificados, ficar prontos, porque eu sinto que eles estão se planejando para importar de onde tiver alimentos. Então, o Brasil, que é autossuficiente na grande maioria dos alimentos que consumimos, né, para a nossa população, e temos um excedente aí, que alimentamos aí mais de 1 bilhão de pessoas por dia, nós podemos aumentar isso. Então, nós temos que ter inteligência estratégica para poder estar preparados para fazermos esse papel fundamental para o mundo, que não é só alimentar o nosso povo, mas também de alimentar outros países que terão muita necessidade de alimentos. Ministra, pergunta agora de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, ministra. Sem querer colocar a senhora numa sinuca de bico, mas tem que fazer uma pergunta um tanto difícil. Há uma divergência, às vezes, pelo menos na mídia, a gente vê muitas pessoas comentando isso, entre o Ministério da Senhora e o Ministério de Relações Exteriores, que seria um pouco mais ideológico, e a sua pasta mais pragmática, porque precisa vender e tem clientes no mundo inteiro, entre eles um dos maiores, que é a China. E a pergunta que eu lhe faço é exatamente isso. O que muda após esse Covid-19 em relação à China, uma vez que, mesmo com uma abordagem pragmática, ficou claro que a China é um foco de problema também, não só de receita. Quer dizer, nas últimas décadas, várias epidemias vieram de lá e essa colocou o mundo todo de joelhos. Quer dizer, alguma postura muda em relação à China ou vida que segue como se nada tivesse acontecido? Olha, eu não sei se é vida que segue é vida que segue. O agro brasileiro, como eu acabei de dizer, ele tem um potencial enorme. A China é uma grande importadora de produtos agrícolas do Brasil, né? Nós temos procurado, no Ministério da Agricultura, tratarmos comércio como comércio, assim como os Estados Unidos têm feito. A abertura de número de plantas de proteína animal para a China nesses últimos 2 meses, depois da assinatura do acordo Estados Unidos-China, foi enorme. Então o Brasil tem que fazer igual. O Brasil tem que continuar com seus parceiros. Nós somos grandes fornecedores de alimento. Nós estamos trabalhando a Índia, toda a Ásia, além da China, nós temos lá Vietnã, Tailândia, Coreia. Nós estamos aumentando o nosso comércio também com esses países. E o Brasil
tem terra suficiente, tem expertise e tem sol, tem água. Então o Brasil tem que exportar para aqueles que quiserem comprar. Nós podemos até mudar a maneira eu acho que o mundo terá uma nova abordagem sobre muitas coisas depois dessa pandemia. Ministra, eu cito aqui uma iniciativa que foi divulgada hoje. O governo aqui do estado de São Paulo está entregando aos caminhoneiros uma espécie de adesivo eletrônico para o pagamento automático de pedágios. E nas últimas semanas, na verdade nos últimos dias, a gente vê algumas manifestações de possibilidade de greve de caminhoneiros. O que o governo federal pode fazer também para amenizar essa possibilidade? Porque isso seria trágico, uma greve no meio de uma pandemia como essa, não é, ministra? Bom, esse assunto não é meu, é do Claro. ministro Tarcísio. Nós conversamos, eu e o ministro Tarcísio, quase que mais de 2, 3 vezes por dia, nós ou nos mandamos mensagem ou conversamos. Fazemos muitas videoconferências juntos para resolver os problemas que estão diretamente ligados à agropecuária, que é a distribuição daquilo que a gente produz. Então, o ministro Tarcísio tem colocado alguns pontos para os caminhoneiros, deve sair, eles vão receber nessa medida provisória que foi assinada ontem, os autônomos também vão receber alguma ajuda e o ministro tem um aplicativo para dizer onde tem posto de gasolina aberto, onde tem refeição, onde tem borracharia, enfim. Agora, eu não sei se a mesma coisa que o Estado de São Paulo vai fazer, se o governo federal vai fazer. Acho difícil, porque nós temos aí 27 estados, cada um tem um problema. São Paulo tem várias estradas estaduais pedagiadas, né? E o restante, o Brasil todo, as estradas são federais. Agora, eu acho que o ministro Tarcísio tem tudo isso no seu radar. Se ele achar necessário, podem ter certeza que esse é um serviço essencial e o ministro deve ter tem plano A, plano B e plano C para esse momento difícil que nós estamos vivendo. Rodrigo Constantino. Ministra, eu queria também uma atualização em relação à atuação do MST. Como é que está isso aí durante esse primeiro ano aí de governo Bolsonaro? O que mudou? O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, o MST fez alguns movimentos tímidos, poucos, bem localizados, mas o que acontece? Esse governo, apesar de dizerem que nós não gostamos de pequenos, muito pelo contrário. O que o presidente Jair Bolsonaro tem feito, e é uma das recomendações que eu tenho da presidência, é atender a todos os agricultores, mas principalmente os pequenos. Todas as vezes que o ministro Paulo Guedes eu o aciono com algum problema para pequenos produtores, nós somos atendidos. Só para você ter uma ideia, no plano safra vigente que nós estamos vivendo, e que o nível de confiança ano passado foi tão grande que nós colocamos 30% a mais do que nos governos passados tinham colocado para o pequeno produtor, e esse dinheiro acabou em dezembro do ano passado. E aí nós colocamos mais 800 milhões, acabou também, e o Tesouro nos autorizou mais 1 bilhão com juros equalizados de 3%, de 3% a 4%, dependendo do programa, para atender esses pequenos. Vamos tratar agora da regularização fundiária. Então, eu acho que com as ações que o governo vem fazendo, o MST, claro que protesta, mas eles perderam muito a força perante o seu público, né? Por quê? Porque o governo vem ajudando e fazendo. É uma pena a gente estar vivendo essa pandemia, porque esse ano era o ano da agricultura familiar, é o ano da agricultura familiar, mas nós poderíamos fazer muito mais se não fosse essa pandemia que nos pega agora em cheio aqui no Brasil e vai atrapalhar um pouco a velocidade que nós gostaríamos de dar para esse pequeno produtor. Ministra, só para a gente fechar, no dia 6 haverá uma grande reunião, claro que virtual,
promovida pela Fiesp, um encontro virtual com os setores. E eu pergunto, como é que a senhora está dialogando com os elos, agroindústria, supermercados, os elos da cadeia, para que esse período passe o mais rápido possível, também com a garantia, né, ministra, de não se aumentar preços? Como é que a senhora está dialogando com os setores? Olha, dioturnamente eu tenho feito videoconferências com os mais diversos segmentos do setor do agro, colocando para eles, enfim, ajudando a resolver os gargalos que aparecem e também dialogando sobre este momento, que eu acho que é um momento que todos temos que estar juntos, não é momento, é momento de sobrevivência, né? Então, o aumento do preço dos alimentos, ele vai acontecer, deixa eu falar direito, porque depois interpretam mal. Pode acontecer em alguns produtos que tenham alguma dificuldade, isso é normal, mas a gente tem conversado com todos os setores, primeiro, para que consigamos fazer o nosso trabalho aí na ponta, produzindo da porteira para fora, e também chegando à gôndola do supermercado. E que os preços não sejam aumentados nesse momento, porque é um momento que a população passa por dificuldades, as pessoas estão em casa, muitos estão deixando de ganhar o seu ganha-pão do dia a dia, que são pessoas que não têm trabalho estável, e isso criaria muitas dificuldades. Então, nós estamos monitorando, Tiago, monitorando o preço, monitorando a produção, o desenvolvimento, os CEASAs, enfim, os supermercados, conversando com todo mundo, colocando nosso tempo disponível para todos esses elos, para que a gente possa superar juntos. E aí eu quero fazer aqui um agradecimento de público para várias empresas, eu não vou aqui citar nomes, mas tem várias empresas do setor agro fazendo doações para a saúde, de kits de teste, mandando buscar máscara, respiradores, distribuindo alimento para santas casas, enfim, na sua região, e são inúmeras, que hoje já fazem isso, ou através de doação aqui diretamente para o Ministério da Saúde, lá para o Gabinete de Crise, na Casa Civil, fazendo essas doações para que a gente possa encaminhar onde comprar os equipamentos, como fazer e onde entregar. Então, o setor sucroalcooleiro foi o que começou isso, entregando álcool 70 para fazer álcool gel, né? Que é uma coisa, o produto, talvez seja um dos poucos produtos que esteja em falta nas prateleiras, mas que agora, pelo menos os hospitais, as redes públicas, eles já começaram a entregar, e isso ajuda muito a esse setor, que são aí esses nossos heróis aí da saúde, junto com os nossos heróis produtores. Então são as duas pontas, o produtor produzindo alimento, porque alimento traz saúde, se você tiver uma boa alimentação, e quem está cuidando das pessoas doentes, se expondo lá para salvar vidas. Ministra da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Tereza Cristina, mais uma vez, ministra, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, nós voltaremos a nos falar nas próximas semanas. Agradeço mais uma vez, bom trabalho para a senhora, até a próxima. Muito obrigada, um bom dia para vocês, se cuidem e fiquem com Deus. Igualmente.